in the air. Estamos perdendo a nossa vida, o nosso convívio social, justamente por causa das redes sociais. Por quê? Hoje estamos no restaurante, numa roda de amigos, e todos estão lá intestindo, passando mensagem. Você conversa e ninguém prestando atenção. E todos aqui, chegou o almoço, pronto, acabou, almoçou, aí a cada garfada. E as pessoas, em vez de estarem conversando entre si, estão no celular. Elas estão lhe ouvindo e ao mesmo tempo não estão ali, porque é muito mais interessante o grupo que está ali no WhatsApp e no Facebook do que a companhia real de quem está ali do lado. Mas se cada um pega o seu smartphone, né, e afasta-se virtualmente daquele ambiente social, que é a mesa do bar ou do restaurante, não há interação entre aquelas pessoas. Né? E esse é um comportamento que eu tenho visto ultimamente com muita frequência na cidade. Né? Então isso deixa a gente um tanto quanto preocupado, porque a essência da sociedade é a relação humana, é a relação entre as pessoas. É uma coisa que não queremos, aí depois vem aquela zoadinha da mensagem, e aí é alguma pessoa que você não vê há muito tempo, e você começa a digitar, e tudo que está ao seu redor já não tem mais importância, porque você tem que se dedicar às mensagens aqui da rede social. Hoje eu não me vejo nesse celular, a facilidade que eu tenho hoje de me comunicar com as pessoas, né? De mandar e-mails, receber e-mails, buscar informações, pesquisar na internet. Hoje eu posso fazer tudo isso com o meu celular. Né? Antigamente eu não tinha essa facilidade, eu tinha que ir até uma lan house para poder acessar a internet, tinha que esperar às vezes meia hora para ser atendido, e quando eu conseguia, muitas vezes até caía a internet por estar compartilhando com várias outras pessoas. Hoje eu posso até mesmo mandar relatórios diários, inclusive aqui, ó, como não para de tocar. Então isso é muito gratificante hoje, de você ter esse acesso e poder ter essa facilidade de comunicação, não só com pessoas que estão ao seu lado, no mesmo bairro, na mesma rua, mas como em outras cidades, até mesmo em outro país. Então isso facilita bastante. A minha vida, ela depende da tecnologia, assim, completamente. Quando, na verdade, nos meus tempos de adolescente, eu digo por volta de 13 a 14 anos, onde se iniciou a minha vida profissional, não tínhamos tantos aparatos tecnológicos, na verdade. Todo o nosso desenvolvimento era lápis, caneta e todas as outras coisas, pincel e vários outros objetos a mais que fazia parte do nosso cotidiano. As novas tecnologias, elas vieram para, na verdade, nos auxiliar e nos dar maior suporte. Tipo, hoje quando a questão é estar com o cliente, resolver algumas coisas, eu mando um WhatsApp para minha esposa, ela diretamente daqui do escritório já me faz a programação, já me reenvia um layout para o cliente, e aqui eu já tenho o meu produto na mão. Nessa sociedade contemporânea, também chamada de sociedade midiática, com um certo tempo, aquilo deixa, digamos assim, de massagear o ego daquele que é o possuidor. E aí, muito provavelmente, instaura-se nessa pessoa, né, um novo desejo por um outro objeto. Né? Então, e isso vem caracterizar o que sociologicamente nós temos chamado de sociedade do consumo. Né? O indivíduo não se contenta com aquilo que ele tem, ele sempre quer mais alguma coisa. Ele está permanentemente em busca, né, de uma novidade, em busca de um novo objeto de desejo. E quando eu saio de casa, eu tenho que deixar eles lá quietinho, porque
Se eu levar eles comigo e eu chegar na vitrine e ver um celular, eu vou querer comprar aquele celular. Meu celular hoje já não vale nem a metade do que eu gastei, mas já tô querendo comprar um mais moderno, onde não vou nem utilizar metade dos recursos, mas é isso aí. Pra quem gosta, acaba se tornando necessidade mesmo. Eu comprei esse celular aqui meu faz 5 meses, mas pode ver que ele tá meio rachado aqui, na realidade, mas dá para se comunicar, dá para falar, receber ligações, entrar nas redes sociais, né? WhatsApp, também Facebook. Agora, por R$700 hoje em dia eu não acho, aqui R$200, que se eu achar é muito. É só trocar o visor na realidade, mas isso já custa um valor que é quase o valor do celular hoje. Minha vida tá toda nesses HDs. Um HD escravo, um HD operacional de sistema e um HD que serve só de suporte. Por quê? Antes eu utilizava somente um HD. A partir disso, todos os meus trabalhos ficavam tudo aí, não dividia a repartição. Daí, em um certo momento, eu tive problema com o computador e toda a minha vida, todo o meu histórico, todos os meus arquivos estavam salvos em um só HD. Eu perdi um certo tempo, um período da minha vida por causa de um HD. Antes, tínhamos manias de gravar, salvar em arquivos, ter arquivos mortos, ter pastas e gavetas, isso tudo, e hoje não. Aqui, minhas gavetas, meus arquivos. Hoje eu não consigo me imaginar viver sem meu celular. De alguma forma ele está presente em todo momento da minha vida. Facebook, de 10 em 10 segundos eu olho para ver se tem alguma nova atualização, Twitter, Instagram, e isso é minha vida. Porque se eu saio de casa e esqueço, parece que está faltando alguma coisa em mim. Eu utilizo todo dia os mecanismos de comunicação digitais, uso as redes sociais, utilizo o e-mail, o WhatsApp. No Facebook mesmo, hoje uma notícia que eu coloco lá tem uma visibilidade de 1.000 e poucas pessoas, 2.000, 3.000, 500 e poucos compartilhamentos. Então você acaba não tendo como imaginar o número de pessoas que a gente acaba atingindo com uma coisa que a gente coloca na internet hoje. O que você vê hoje em dia, se você considerar essa relação de juventude voltada à troca e consumo, e o indivíduo dentro dessas redes, ele constrói essas relações baseado no que ele vai compartilhar de informações de si, né, no geral. Imagens dele, dados pessoais, assim como o que ele gosta, né, os seus interesses, os lugares que vai, as músicas que gosta, os livros que lê. Isso tudo de alguma forma é qualificado pelo indivíduo que enxerga esse ser que está lá com sua conta pessoal no site desse, assim como também é quantificado, né? A quantidade de curtidas, a quantidade de comentários, tudo isso também tem um capital social aí em jogo, né? As pessoas que recebem mais comentários, mais curtidas, podem ser índice, por exemplo, de popularidade, de aceitação por essa rede social. Nessa sociedade contemporânea, também chamada de sociedade midiática, né, entre outras denominações que a sociedade contemporânea tem, além do fato de termos que considerar que é óbvio que sempre que um indivíduo adquire algum tipo de bem tecnológico, né, e o tipo de status que a aquisição desse bem proporciona, né, são aspectos pertinentes a esse modelo de sociedade. Por quê? Exatamente pela característica que essa sociedade tem de pautar-se em muito no que diz respeito ao comportamento social dos indivíduos, pela, digamos assim, pela utilização desses gadgets, desses equipamentos de última geração, como smartphones, como ter acesso a relógios que já fazem inclusive o papel de ser um smartphone. Então, do mesmo jeito que pode ser útil, também pode prejudicar a vida de muita gente. Então, as coisas pessoais mesmo. E às vezes opto até por outras redes sociais, que não seja o Facebook, porque eu acho que o Facebook ainda é o que tem a maior visibilidade. Você acaba sem conseguir medir a proporção disso. E às vezes você se arrepende de alguma coisa que colocou na internet e vai tirar, mas não adianta mais, porque as pessoas já salvaram, já compartilharam. O que acontece hoje com a mídia, com as redes sociais, e a pessoa tendo acesso à informação, é a novela das 8, posso te falar aqui, né? A Império, que tem um blogueiro, Theo Pereira, que ele pega o que a intimidade das pessoas, pega as fotos, publica as intimidades, né, que as outras pessoas têm, para ganhar
cliques, na realidade, né? Para ganhar acesso, ser uma pessoa popular. Todo mundo diz logo de cara que o hacker é o ladrão, hackeado, né? Eu fui hackeado. Não, hacker é a pessoa, né? É o profissional que está atuando para proteger o sistema, né? Tecnológico, vamos dizer assim. É o hacker. Cracker, esse cracker que é o vilão. O cracker é a palavra que devemos usar para se referir ao humilhante, né? Para a pessoa que está cometendo um crime. Cracker, não hacker. Desde criança eu sou fascinada por novas tecnologias. Eu me lembro que com 12 anos meus pais me deram um computador, que foi meu primeiro acesso, e eu usava somente para jogar. Logo depois eu ganhei um celular, que de tanto pedir eles me deram, que na época meus amigos ficaram doidos quando eu ganhei esse celular. Mas só fazia receber a ligação de SMS, mas era a sensação do momento. Eu lembro de quando começou a surgir o celular e começou a popularizar o telefone aqui no Brasil. E meu pai tinha um tijolão ainda na época. E eu me lembro que o meu primeiro celular era um Nokia, bem grandezinho assim, grande. E eu tinha uns 14 anos na época. Minha mãe deu o celular pra mim, outro pra minha irmã. Ainda era uma coisa nobre. Poucas pessoas tinham. E hoje a gente vê que é completamente diferente. Todo mundo tem um telefone celular na mão. Crianças têm o celular. E até em algum sentido você deixou de ter uma vida humana para ter uma vida digital. Hoje as pessoas, os meus amigos, até os colegas de trabalho, conversam muito mais através do WhatsApp mesmo do que telefonema. Porque o telefonema passou a ser uma opção cara e o WhatsApp muitas vezes até se torna uma coisa gratuita, porque em vários lugares hoje tem Wi-Fi, então você chega, conecta e conversa. O zap, 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 zap. O zap, 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 zap. Você acessando, né, uma rede aberta ou compartilhada com chave ou não, você está liberando a informação do seu Mac, seja no seu laptop, celular, em qualquer aparelho que seja, tipo um smartphone mesmo, que hoje a gente controla tudo com app, né, os aplicativos. Então a gente pode entrar lá, pegar a senha, fazer busca de fotos, porque eu tenho alguns aplicativos que entram no seu histórico, né, na sua raiz do celular e pega qualquer coisa que queira. Então imagine só como é que a Polícia Federal encontra esses meliantes, né, através do Mac. Então, se ele encontra, ele pode no seu material. Então, esse é o perigo de estar compartilhando, né, de estar compartilhando internet com qualquer um que você não conhece, que você nem sabe da procedência daquele Wi-Fi. O que o Baudrillard fala, quando ele diz que não consumimos apenas coisas, mas também signos, ele entendia essa sociedade do consumo, que é um tema bem caro na obra dele, é que o indivíduo, quando ele se depara com esse mundo globalizado, em que entra em jogo outras lógicas de consumo que são diferentes, por exemplo, do que se tinha alguns séculos atrás.
tecnologia hoje de aparelhos eletrônicos, principalmente celular, está muito avançada. As pessoas querem cada dia estar mudando de aparelho, tá procurando um aparelho mais avançado, com batimento cardíaco, com câmeras mais avançadas, com alguns sensores. E isso sempre está mudando e faz com que o consumo da tecnologia aumente a cada dia, certo? Então isso, acredito eu, que vai demorar décadas para que as pessoas se conscientizem e se estabeleça naquilo dali e pare daquele consumismo, né? Porque na verdade é um consumismo de as pessoas terem um melhor aparelho, lançam outro, ela sempre quer um outro melhor e nunca vai parar. Isso sempre vai continuar a cada dia que passa. É igual a carro, né? Carro lançava em um ano, levava 5 anos para lançar um outro modelo. Hoje a cada ano lança um modelo diferente. E celular não é diferente. Cada 30 dias, 60 dias está lançando os aparelhos novos e o consumismo vem aí para... não para. A ideia de pertencimento, o status que isso pode te garantir, e se você pode ainda complexificar mais essa relação, se você pensar que, por exemplo, em que você comprar um determinado eletrônico dá uma ideia de pertencimento a um determinado grupo social. Os designers, publicitários que vão comprar um produto de uma marca específica, por exemplo. Ou seja, você não está em uma sociedade de consumo em que está em jogo não apenas um valor intrínseco e inerente que deveria ter um produto em si, essas coisas, né? Mas também todo um jogo ali que é envolvido no trabalho de comunicação, publicidade, marketing e a reafirmação dos grupos sociais que inserem valor a um determinado produto. Porque eu sentava ao lado dos meus pais na sala, né, assistindo o Jornal Nacional, um exemplo, obtínhamos informações do que acontecia na nossa cidade, no país e no mundo, no qual a gente achava aquelas informações realmente verídicas. E hoje você já vê outras ferramentas, inclusive internet, ao qual tem vários sites que publicam essa mesma informação, esse mesmo conteúdo, mas de forma diferente, deixando você tirar suas devidas conclusões. Vendo TV, acessando o teu tablet, ou o teu smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel, em que você está, ao mesmo tempo que você está assistindo aquilo ali, você também está produzindo algum conteúdo. Você está fazendo uma imagem, um meme, você está enviando tweets para a sua rede social, as pessoas estão comentando, que é aquela ideia de você não estar com uma audiência que nunca foi, na verdade, mas que era considerada passiva para essa audiência que hoje é chamada de ativa pelo fato de você estar, ao mesmo tempo que você assiste, por exemplo, uma telenovela, você também produz algo ali, gera algum burburinho de informação na tua rede social, nesses sites de redes sociais, né? Isso é algo bem diferente, por exemplo, se você compara em que você tinha os grandes meios de comunicação, você tinha o rádio, a TV, você tinha aquela comunicação impressa, um folder, um cartaz, um broche, mas você não tinha muito conteúdo que o usuário ali, o eleitor, enfim, devolvia, né? Que é criar uma página e aí produzir essa informação e essa contra-informação também, né? Zombando, desqualificando a determinada informação. Esse tipo de troca é algo que realmente é bem marcante nesse momento atual. Todo indivíduo, ao longo de toda a sua vida, ele está sendo formado. E ele vai adquirindo uma série de atitudes, de comportamentos, de informações, né, que vão moldar o seu ser definitivo, esse seu ser social. As pessoas são do jeito que são porque elas convivem em sociedades, elas aprendem comportamentos, elas buscam, elas aprendem informações, elas incorporam tudo isso, né? E ao incorporar essas informações e esses aprendizados, elas de algum modo modificam sua maneira de ser. E nessa sociedade de consumo, nessa sociedade extremamente midiática, né, muitas atitudes têm a ver com, digamos assim, a frequência, eu diria um tanto quanto exagerada, com que elas têm contato com a mídia, com as diversas linguagens midiáticas, com os diversos hardware que estão por aí. Eu gosto muito da citação que o Bourdieu fala, que é muito mais um viés da percepção do que o outro entende como jovem, né? Não é muito uma idade, uma faixa etária definida, mas muito mais como você se sente jovem nesse mundo assim, que é bem diferente, uma percepção que se tinha de fases da vida, de gerações que se tinha, sei lá, 50, 60 anos atrás, né? As coisas estão muito mais misturadas mesmo. Até porque alguns pontos que definem juventude, como por exemplo,
a sair de casa já não é tão bem claro assim. Se você imaginar que pessoas que prolongam o tempo em casa, que vivem com os pais e outras relações que você tem aí nesse processo. E é bem interessante você entender muito mais como você se sentir jovem do que você estar apenas numa faixa etária que é definida, por exemplo, pelo IBGE, 18 a 29 anos, por exemplo. A juventude sim, é uma etapa no processo de desenvolvimento social do ser humano que faz com que ele tenha experiências inovadoras, experiências muito ricas, por sinal, experiências essas que vão moldar o caráter do indivíduo, que vão moldar, digamos assim, a sua atuação no seio dessa sociedade em que ele vive, né? Exatamente por sermos fruto dessas interações, fruto dessas experiências que temos no meio da sociedade, é que esboçamos comportamentos, em geral, né, de acordo com as regras e com os padrões estabelecidos, para evitarmos geralmente o que acontece quando a gente descumpre essas regras de convivência social, que é aquilo que em sociologia nós chamamos de sanção social. Os jovens de hoje eles não estão exercitando esse movimento de se relacionar. Porque quando eu estou olho no olho, eu preciso trabalhar a frustração, eu preciso observar limite, eu preciso sentir o outro, independente daquela comunicação não verbal, né? Porque a gente não tem só comunicação verbal, tem a não verbal também, que é o invisível. E o jovem, quando ele só fica na mensagem, ele não exercita essa possibilidade de ler o invisível, né? Então, obviamente, o comportamento está mudado. Se a gente pensar nessa nova geração, que já entra, né? já está aqui na vida com essa forma de se relacionar, o que acontece? Ela pode fragilizar um pouquinho os vínculos, porque a mensagem de texto, essa comunicação via Facebook, via Instagram, quando ela se isola apenas nessa forma de se comunicar, a tendência é essa fragilidade de vínculo. Então, é claro que pode ser muito facilitadora e maravilhosa, desde que você não exceda esse uso e se restrinja a isso. Precisa se trabalhar o ser, o vivenciar, senão você não se nutre daquela experiência. Né? Você está num lugar maravilhoso, está em Paris, num lugar maravilhoso, está tirando foto, mais preocupado em tirar foto e compartilhar do que viver aquele momento. O que determina a minha alegria, a minha sensação de satisfação, não é quantas curtidas o outro deu ou se o outro gostou ou não. É como eu sinto. Então eu preciso entrar em contato com aquilo que é meu. Toda vez que uma pessoa, ela precisa, não só falando de rede social, né, mas quando a pessoa fica dividindo muito com todo mundo, contando a vida para todo mundo, né, eu acho que quando a pessoa faz esse movimento, é porque muito provavelmente está muito difícil para ela lidar com as suas próprias sensações, a situação que ela está vivendo, então ela está precisando dividir. Então o indivíduo que faz isso, ele tem que pensar por que está tão difícil para ele carregar essa questão. Ele está precisando dividir, está precisando compartilhar.